Feito! Bom dia, nono ano, aula de matemática, livro unidade 2. Na página 40 temos alguns exercícios ainda para verificarmos, né? Hoje é dia 31 de agosto de 2020, último dia do mês. A câmera está bem localizada, então dá para ver bem direitinho. Vamos lá, aula apresentada, vamos corrigir o exercício de número 11 ali na página 40. Então, era um exercício que eu já tinha deixado mais ou menos indicado, né, para vocês. Então, a ideia era assim, né, eu tenho uma figura como essa aqui, com medida x aqui, medida x aqui, medida x aqui em cima. Vou botar aqui, ó, aqui vale x. Quem sabe a gente bota maior essa figura. Vamos projetar ela, dar um foco nela. Não consigo aumentar muito. Opa, aqui tá bom. Então, isso aqui vale x. Aqui também vale x. Aqui vale x. E aqui também vale x. Então, qual é a situação? Considerando que a tela com a moldura passou a ocupar uma área de 2.400, qual é a largura da moldura, né? Então era 50 por 30 só a tela, né? Então se era 50 por 30, a distância daqui até aqui vale 50, então a distância daqui até aqui é esse 50 aqui, mais esse pedacinho x, mais esse pedacinho x, então mais 2x. Então aqui é 50 mais 2x, né? Perdão. Não vai perder não vai ter perda, a gente não vai perder, né? Eu poderia usar o lado que eu quisesse, né? Mas esse aqui é o lado que vale 50, esse aqui é o lado que vale 30, né? Deixa eu ver se é isso, 30. O menor tem que ser o 30. Então, esse lado aqui vai ser 30 mais os 2x. Então, aqui 30 mais esse pedacinho x, mais esse pedacinho x, 30 mais 2x. Da mesma forma, a parte de dentro ali é 50, o que eu vou ter que acrescentar? Essa medida x aqui e essa medida x. Então, 50 mais 2x. Eu sei que 30 mais 2x multiplicado por 50 mais 2x dá 2.400. Beleza, vamos lá então. Apagando aqui. 30 mais 2x, 50 mais 2x, 2.400 e era isso. Um espaço em branco. A largura da moldura. Agora eu posso tirar aqui. Eu posso mexer com um iPad, tá? Tá congelado. Então, 30 mais 2x vezes 50 mais 2x, isso é 2.400, a área com a moldura, né? Dá para simplificar se tu quiser, antes fatora, pega fatores comuns aqui, ó, e tu poderia fatorar antes de sair multiplicando, tá? É uma alternativa, se não, multiplica tudo direto, tá? 3 vezes 5, 15, né? 0, 0, só acrescentar aqui, ó, 0, 0, 1.500. 30 vezes 50, 1.500. 30 vezes 2x, 60x. 2x vezes 50, 100x. É isso, né? E 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, 2.400, tá? Juntando esses termos que são semelhantes aqui é semelhante a esse, e colocando tudo do mesmo lado já em ordem. Primeiro termo é o termo líder, 4x quadrado. 4x ao quadrado. Depois os termos x, 60x e 100x, 160x. Acho que até aqui a gente tinha chegado. E 1.500 mais 1.500
menos 2.400. Isso é igual a zero. 1.500 ficou do mesmo lado, tá? Ele não mudou de lado, então ele continua positivo. Agora, 2.400 ele mudou de lado. Ele saiu daqui e veio para o lado esquerdo da igualdade. Tá? Então, tá. Eu tenho 4x ao quadrado mais 160x. 1.500 para 2.400 é uma diferença de 900. É isso, né? É isso aí. Dá para dividir todo mundo por 4? Com certeza. Dividindo todo mundo por 4. Daí facilita o nosso cálculo. 4x ao quadrado dividido por 4, x ao quadrado. Mais 160 dividido por 4. Dá 40, né? 40x. 900 dividido por 4, 225. 900, 450 dividido por 2, 225. Menos 225 é igual a zero. Então tá, ó. Beleza. x1 mais x2, vamos ver, menos 40, né? O oposto de 40 dividido por 1, menos 40. Menos 40 dividido por 1, menos 40. x1 vezes x2 é menos 225 sobre 1, menos 225. Menos 225. Tá? Sinal negativo. Aqui o produto é negativo, então sinais diferentes. Um é mais e outro é menos. Se é mais e menos, esse menos 40 aqui é a diferença de módulos. Então, eu vou ver os divisores de 225 e vou fazer a diferença até que eu encontre 40 como diferença entre os divisores, entre os pares de divisores. E outra, como a soma dá um valor negativo, o de maior módulo tem que estar aqui, ó. Esse número tem que ser um valor da direita aqui dos divisores, né? Porque eu encontro os divisores de 225 aos pares, né? O primeiro e o último, o segundo e o penúltimo. Então, o de maior módulo vai estar na direita aqui, né? Vai estar na direita. Então tá, 1 e 225, 2 não divide, mas 3 divide. Quanto é que é 225 dividido por 3? Calcula aí para mim, por favor. 210 dividido por 3 dá 70. Então vai dar 75 aqui. 15 dividido por 3, 5. 225 dividido por 3, 75, tá? Muito bem. 4 não divide porque 2 não aparece. 5 divide? Sim. 5 divide 225. 44, 45. Olha aqui, ó. Já encontrei, ó, dois números que a diferença dos módulos, que é a diferença dos módulos dá 40. 5 e 45 a diferença dos módulos dá 40, né? Então tá. Mas vamos continuar. 6 não divide, 7. 22 menos 10, 12. Não, 7 não. 8 muito menos, 9. Ah, 9 divide. É só dividir 75 por 3. 9 aqui, ó, dá 25. 225 por 9 dá 25. 10 não divide. 11, 20, não divide. 11 não divide. 12 não aparece o 2. 13. 13, será que divide 225? Eu acho que não. 22 mais 20, 42. 22 menos... Não. 13 não divide. 14 não aparece o 2. 15 divide. Tá? 225 dividido por 15 dá o próprio 15. 15 vezes 15, 225. Agora fugiu da minha cabeça. Ó. 15 vezes 15, 5, 75 mais 15. 225. 12, 1, tá. 225. 15. Sei lá, às vezes a gente pensa em outra coisa.
Tá? Mas eu já tinha encontrado aqui, ó, dois valores que dava a diferença 40, né? A diferença entre os módulos dá 40. Lembra que o de maior módulo tem que ser o negativo, então aqui tem que ser o positivo. O 5 tem que ser o positivo. Muito bem. Então, x2 menos 45 não resolve o nosso problema, resolve a equação. x1 igual a 5 é a solução. Qual é a pergunta? A pergunta é a largura da moldura em centímetros, vai ser 5 centímetros então. Pô, uma moldura bem grandinha. Acho que 5 centímetros é mais ou menos isso. 5 centímetros então, uma tela 30 por 40, uma tela 30 por 50, né? Uma tela 30. 30 é uma régua. Bah, olha só. Deixa eu ver aqui. 30 é mais ou menos uma régua. 50 é meio. 50 dá mais ou menos isso aqui, meio. E 5 centímetros, que baita borda, hein? Né? Uma borda bem grande aqui. Muito bem. Feito? 5 centímetros, então, a resposta. Moldura, 5 centímetros. Vamos lá, então. Exercício de número 12. Oi. Tirar um print. Não entendi. Tirar só um print. Ah, tirar um print. Tá. Muito bem. Pronto? Deu? Então tá. Exercício 12. Descreva como formar uma figura retangular de área interna 50 centímetros quadrados utilizando um barbante de 30 centímetros e 4 alfinetes. Para descrever, olha só que maravilha. Uma figura retangular de 50 centímetros quadrados utilizando um barbante de 30 e 4 alfinetes. Isso aqui é bem interessante a ideia, o desafio é bem interessante. Então, os conceitos... eu estou apagando aqui, posso apagar? O Matheus tinha pedido para tirar um print, né? Mas todo mundo tem aí, tá tranquilo? Posso apagar? Pode apagar. Então tá. Essa ideia é bem interessante aqui nesse exercício, porque de uma forma bem implícita, ele está pedindo alguns conceitos importantíssimos. Isso aqui é a aplicação daqueles conceitos que nós verificamos. Então, tu tem que descrever como é que tu monta um retângulo usando um barbante de 30 centímetros. Olha só o que está por trás disso. Tu tem um fio de 30 centímetros e tu vai usar ele para contornar o teu retângulo. Quando está falando em contorno, ele está falando de perímetro, certo? Então, como é um retângulo, tu vai pegar o barbante aqui, botar um alfinete aqui, tá? E isso é bom fazer um esboço antes, tu sabe que tu tem 30 centímetros, tá? Então, tu bota outro alfinete aqui, bota outro alfinete aqui, e bota outro alfinete aqui, daí tu fecha. O que tu sabe? Que essa medida tem que ser igual a essa medida aqui, e que essa medida tem que ser igual a essa medida aqui. Tá? Então vamos dizer, por exemplo, tu pode dizer assim, e outro, né? Tem um detalhe, né? O contorno tem 30 centímetros, então, o perímetro é 30 centímetros e a área é de 50. É aí que está, ó. Área igual a 50, tá? Não vou botar, tá, vamos colocar centímetros quadrados e perímetro
e o contorno é de 30 centímetros. Tá? Então vamos começar esboçando então. Essas são as informações que tu tem aqui, os conceitos matemáticos que estão por trás desse problema. A área tem que ser 50 centímetros quadrados e o perímetro 30 centímetros. Tá? Tu não sabe essa medida aqui, tu não sabe essa medida aqui, mas tu sabe que essa aqui tem que ser igual a essa e essa tem que ser igual a essa aqui para formar um retângulo, no mínimo, né? O ângulo aqui, esses ângulos internos aqui, todos têm que ser de 90 graus, tá? Então olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai supor que aqui vale x, tá? E aqui vale y, tá? Então aqui vale x também e aqui também vale y. Observando a área, tu sabe que se tu multiplicar x por y, tem que dar 50 centímetros quadrados. Aqui eu não vou usar mais a unidade de medida, tá bem? Vou usar só os 50 aqui, ó. E usando o conceito de perímetro, duas medidas x mais duas medidas y, duas medidas x mais duas medidas y, tem que dar os 30 do barbante, os 30 centímetros do barbante, certo? X mais x, y mais y, ou seja, 2x mais 2y tem que dar 30 centímetros. Tá? Dessa expressão 2x mais 2y, tu pode pensar assim, ó, olha só, várias formas de tu pensar. Esse L aqui, ao contrário, tá? Ó, a largura e comprimento aqui, mais largura e comprimento aqui, tem que dar 30. Então, largura mais comprimento tem que dar 15, porque daí a soma desses dois aqui, 15, mais esses dois, 15 aqui, dá 30. Tu não sabe quanto é que é x mais y. Vários números somam 15. Né? 1 mais 14 soma 15, 2 mais 14, pode ser 2 mais 13 soma 15. Vários números, até números irracionais que tu faça a soma aqui pode dar 15. Né? Até números irracionais. Então, o dobro de x mais o dobro de y dá 30, mas se tu pegar x mais y, a largura mais o comprimento, então tem que ser 15. Outra forma de tu raciocinar isso é de forma algébrica, né? Ó, divide todo mundo por 2. 2x por 2, x. 2y por 2, y. 30 por 2, 15. Ou simplesmente pensa na física, né? Na aplicação do problema, né? Esses dois mais esses dois aqui tem que fechar 30. Então, cada um desses dois aqui, esse e esses dois aqui, tem que dar 15. Né? Então, comprimento mais largura igual a 15. Então, tu tem essa expressão aqui, ó, x mais 15. Tu pode chamar y, por exemplo, ó, tá? Se tu somar largura com comprimento com largura, dá 15 centímetros. Então, tu pode obter uma das duas medidas pegando 15 e subtraindo a outra. Olha. Então, quer dizer que a largura tem que ser os 15 centímetros menos... Vamos pegar a largura mesmo. Eu falei errado aqui. Ó. A largura, y, tem que ser os 15 centímetros retirados o comprimento. Olha só. A largura pode ser 15 menos o x. É assim que a gente expressa, né? Então, essa medida aqui eu posso dizer que é 15 menos o x. Tá? Essa medida aqui é 15 menos essa medida x aqui. Lembra que eu falei? Qualquer dois números, tu consegue infinitas possibilidades para a soma de dois números dá 15. Tá? Se essa medida vale x, essa medida aqui é 15 menos o x, porque daí a soma desses dois dá 15. Quer ver? Ó, se eu escolher 1 aqui para x, 15 menos 1, 14. Pode somar. 14 mais 1,
15. Se eu escolher para x igual a 2 aqui, ó, 15 menos 2, 13. Daí soma 13 mais 2, 15. Se tu escolher 3, 15 menos 3, 12, soma 12 com 3, 15. Então tu escreve a largura dizendo que a largura tem que ser 15 menos o tamanho do comprimento. Faz todo sentido. Tá bem? E vai facilitar o nosso cálculo também. Ok? Então, se tu escolher, por exemplo, ó, lembra que eu falei, né? Se tu escolher x igual a raiz de 2, que é um número irracional, bom, aqui vai ser 15 menos a raiz de 2. A largura seria isso. Geralmente, o comprimento a gente pega essa maior medida, né? Então, aqui não seria a raiz de 2. Tá? Então, tu tem essas medidas aqui. E a área é x vezes o valor de y. Em outras palavras, é x vezes 15 menos x. Então, se tu pegar a medida x e multiplicar por 15 menos o x, isso aqui tem que me dar os 50. Certo? Entendemos até agora? Sim ou não? Sim. Então tá. Então vamos continuar. Ó, x vezes 15, 15x. X vezes menos x ao quadrado, e isso é igual a 50. Passando tudo para o lado direito, do lado esquerdo vai ficar zero. É igual, menos x ao quadrado fica positivo aqui. 15x menos 15x aqui. Lembra que 50 não mudou de lado, então ele fica mais 50. Tá? Vamos lá então. x1 mais x2. x1 vezes x2. Escreve aí para mim a soma, quanto é que tem que dar. Menos 15. Olha, cuidado! Segura aí, ó, Matheus. O oposto de B dividido por A. Ó. O oposto de menos 15 mais 15, tá? Dividido por 1. Tá certo, Matheus? Tá certo, confundiu. Tá, beleza, é assim. Não. Como é que é o que eu quero te falar assim, ó? Participa sempre e é assim mesmo, tá? Não te importa se eu for te corrigir, assim, mas tem que participar mesmo, tá? Porque daí eu tô vendo como é que tu tá raciocinando, tá? Não é vergonha nenhuma o professor chegar e dizer assim, ó, segura aí, meu, não é isso. Tá bem, Matheus? Ok. Valeu. Vamos lá, ó. x1 vezes x2, quanto é que dá? 50 sobre 1. Muito bom, moça. É isso aí, né, Maria? A Maria sabe ali, ó, tá lembrando, né? O C sobre A, 50. Muito bem. Tá? Vamos lá então, ó. Produto positivo ou é mais ou é menos menos. Se a soma dá positivo, então esse é mais. Certo? Mais produto positivo, mais soma positiva. Significa o quê? Que esse 15 aqui é soma de módulo dos divisores. Ó, os divisores de 50 nem são tão difíceis. Isso tomara mesmo, que não dê raízes inteiras, porque eu estou tentando resolver por soma e produto. Tá? E estou pedindo para vocês assim, ó, tomara que não dê raízes inteiras. Ele pegou um exercício assim, que o x vai ser estranho, só para a gente ver assim, ó, onde é que dá o problema nessa solução, tá? Nesse tipo de solução. Porque eu tenho que advertir vocês assim, ó, dá para resolver assim, é fácil, né? Tu encontra sempre as raízes inteiras, mas se as raízes não forem inteiras, daí a gente vai ter que partir para a fórmula quadrática. Então vamos lá, ó. 1,50, tá? 2,25. 3 não divide.
4, pior que vai ter raízes inteiras. 4 também não divide, 5 divide. 5 e 10. 6 não divide, 7 não divide, 8 não divide, 9 não divide o 50 e 10 já está aqui, ó. Bom, agora eu tenho que pensar em soma de módulos porque os dois são sinais iguais, ó. 1 mais 50, 51, 2 mais 25, 27, 5 mais 10, fechou 15. Que droga, deu raiz. Os professores em geral ficam torcendo, e os alunos também ficam torcendo para que dê raízes inteiras, né? Porque daí a gente consegue resolver bem rápido. E eu fico torcendo para a raiz não dar inteira. Vê se pode. Que droga mesmo. Que droga. Consegui resolver. Que droga. 5 e 10. Ai. 5 e 10, né? Olha, tanto 5 quanto 10 são soluções da tua equação. x1 igual a 5, x2 igual a 10. Olha o teu problema aqui, ó. X pode ser 5? Vamos ver. Aqui pode, ó. Não tem problema nenhum, porque aqui está me dizendo que x tem que ser positivo. E se x for 5, aqui pode. Mas aqui está me dizendo que 15 menos x também tem que ser positivo. Tá? Então, x negativo desse lado vai fazer surgir x positivo do outro lado, né? Menos x aqui mais x. X tem que ser um número menor do que 15. 5 é menor que 15, está valendo. Tá? X pode ser 10, ó, as restrições são essas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, ó. Tá? Ele está dizendo assim, ó, x pode ser 10, sim, porque x tem que ser maior que 0 e x tem que ser menor que 15. Juntando essas duas restrições aqui, ó, vai dar essa restrição aqui, ó, x tem que ser maior que 0 e menor que 15. Aqui estão as duas restrições, né? X pode ser 5? Sim, a restrição está me dizendo. 5 é maior que 0 e menor que 15, está valendo. X pode ser 10? Sim, 10 é maior que 0 e menor que 15. Opa, tem duas soluções. Tá bem? Posso ter x igual a 5 e posso ter x igual a 10. Que modelo? Tá? Então, o que é a solução? Ou x vale 5 ou x vale 10. Então, tá, eu vou... O que eu preciso fazer? Eu preciso que, se tu tem todo o desenvolvimento aqui, eu vou dar o espaço para tu colocar o desenvolvimento. Até vou fazer uma parada bem rapidinho ali, que eu vou ligar os computadores ali para eu fazer o upload. Enquanto isso, tu copia ali, vai raciocinando. Se tiver alguma pergunta para mim fazer, tu me faz. Que depois eu apago para continuar avaliando essa questão, certo? Já volto aí, bem rapidinho. Retornando então, eu vou apagar os cálculos aqui. E a gente descobriu dois valores, 5 ou 10. Tá? Daí temos duas soluções possíveis. As duas resolvem a equação e as duas resolvem o problema. Vamos lá então. Tá? Então tu tem x e y, né? Tu tem duas medidas, x e outra medida y. E a medida y a gente chama ela de 15 menos x. Sim. Opa. Deixa eu botar mais pertinho aqui. X e o y, que é 15 menos o x, né? Então vamos avaliar as duas soluções. Caso 1. Primeiro caso. X é igual
a 5, que é uma das soluções. Vamos até dizer assim, ó, x1 é igual a 5. Tá? Caso 1, x1 igual a 5. Então tá, 5. O y vai ser 15 menos 5, que é igual a 10. Então, a gente chama y1 de 10. Foi o que a gente calculou aqui. Tá? Caso 2, x2 igual a 10. Então, y2, vamos lá, se x estiver valendo 10, o y vai ser 15 menos 10, e olha só o que acontece. O y, então, vai ser 5. Opa, botei y ali. O y, então, e o y2 vai ser 5. Não é? Então, olha só que coisa louca, né? Se aqui for 5, aqui vai ser 10. Vamos botar embaixo. Tá, essa condição aqui, ó, contraria apenas o nosso desenho, né? Mas o esboço está valendo, né? Porque 5 vezes 10 dá 50, que é a área, e 5 mais 10, 15, mais 15 dá 30, que dá o teu perímetro também, certo? Por que contraria o teu desenho? X igual a 5 e y igual a 10. Porque essa aqui é a maior medida e essa aqui é a menor. Mas para nós, tanto faz. Tu precisa uma medida de 10. Se tu sabe que essa medida aqui é 10, tu vai fazer mais espichada aqui. E essa medida é 5, tu vai ficar uma figura assim, ó. Então, essa solução aqui, x igual a 5 e y igual a 10, fica um retângulo em pé, vamos dizer assim, também. E isso aqui é só um esboço, né, do nosso problema. Agora, se o x for 10, então aqui 15 menos 10 vale 5, o y vai valer 5, daí eu vou ter um retângulo nesse formato. Então, o que acontece? Significa, se o retângulo estiver em pé, pum, tu dá-lhe um chute no retângulo, o x e o y vai trocar de valor. Se ele deitar, né? É isso que quer dizer. Ai, eu me diverto. Tá, vocês conseguiram compreender? Então, os dois valores são solução, tanto x1 quanto x2, mas se tu tiver, só que eles só podem ser solução um de cada vez, né? Então tu tem duas soluções, na verdade, o conjunto solução para as medidas